A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez, canal Palavras de Vida Eterna. Estou aqui mais uma vez para que possamos meditar na palavra do Senhor, que possamos tirar lições para a nossa vida. E é o que nos alimenta, é o que nos conforta, que nos faz ter forças para superar todos os abalos e ataques do maligno. Só a palavra do Senhor é que alimenta o espírito, nada mais. E eu gostaria de meditar hoje aqui no livro de João, no capítulo 21, versículo 15, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já foste velho, estenderas as tuas mãos, e outro cingirá-te, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando como que morte haveria ele de glorificar a Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu hoje estava meditando nessa palavra, irmãos, e tirei um aprendizado, de vários aprendizados, né? Mas mais um aprendizado através dessa palavra, que é o que Deus quer que a gente faça. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Principalmente falando dos evangélicos, dos cristãos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o que é que eu preciso para pregar o evangelho? Primeiramente, eu preciso estar buscando ao Senhor. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso, a cada dia, buscar santidade. É isso que Deus quer que a gente faça todos os dias. É isso que Ele busca num servo dele. Então aqui está Pedro. Depois que Jesus morre, crucificado e ressuscita, os discípulos eles esmorecem. E a princípio, quem estava de frente àquele discípulo ali, quem tinha, na verdade, a questão da liderança, era Pedro. Pedro era o suposto líder daquele discípulo naquele momento. Pedro era para estar estimulando os outros discípulos a continuar o que Jesus pediu para que eles fizessem. Levar o evangelho a toda criatura. Pregar Jesus. Pregar Jesus não morto, crucificado, mas ressurreto. Pregar um Jesus que morreu por nós na cruz, que derramou seu sangue para salvar a todos nós. Isso era para Pedro estar fazendo. Levando o evangelho. Pregando a palavra. Testificando o Senhor Jesus. Porque ele foi um dos que viram tudo que Jesus fez. Jesus ensinou a eles. Jesus guiou aqueles discípulos. Eles tiveram provas oculares de tudo que Jesus é capaz de fazer.
por amor àquele a quem se entrega a Ele, a quem entrega a vida para Ele. Então, a missão de Pedro não era pescar novamente. Peixe material, alimento para o corpo físico. Porque Jesus lá atrás já tinha chamado Pedro e tinha dito: a partir de agora deixarás de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Então, a missão de Pedro não era mais pescar peixes, e sim homens. E Pedro, em meio à tristeza de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, mas não estar mais próximo a Ele o tempo todo junto, pelo menos não fisicamente, então ele esmoreceu e ele investiu novamente no erro passado, na missão passada que não foi dada por Jesus. Porque Pedro já tinha deixado de pescar há 3 anos ou mais. Porque Jesus tinha dito: agora serás pescador de homens. Então Pedro o que é que fez? Seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus. E o que aconteceu com o barco de Pedro de 3 anos atrás? Com as redes que ele pescava? Se estragaram? Foram para o lixo? Ou foram revendidas? Ou tinham outros donos? Então quer dizer, Pedro, para voltar a pescar, ele teve que reinvestir no erro. Pedro teve que ou comprar ou pedir emprestado um barco, ou comprar ou pedir emprestado redes, para poder voltar a fazer o que Jesus, o próprio Jesus, tinha dito a ele que ele não deveria mais fazer, que era pescar peixes. Então, quando Jesus apareceu ali, na orla, na beira do mar da Galileia, e que falou para eles, quando vinham ainda ao longe, não tão longe, mas vinham, e perguntou: o que é que vocês têm para comer, para se alimentar? E eles disseram: não, a gente não pegou nada, a pesca foi fraca. E ele disse: joga a rede para o lado direito do barco. Ele sabia, naquele momento, quem estava falando com ele. Pedro sabia. Porque tanto é que ele se joga do barco antes de chegar na orla para ir de encontro ao Senhor. Ele se veste antes, ele se cinge antes que ele estava nu. Ele tem vergonha do que ele está fazendo. Eu imagino o coração de Pedro naquele momento ali. Poxa, Jesus novamente me pegou fazendo o que ele não quer que eu faça. Eu estou novamente voltando para o erro, fazendo o contrário do que ele me pediu. Eu imagino a vergonha de Pedro naquele momento. E quando eles foram puxar as redes, aí foi a confirmação. As redes vieram cheias. O barco quase que afunda novamente, vai a pique. Então, ali ele confirmou no coração que era Jesus. E Jesus já estava na orla, já estava na praia, já tinha preparado um peixe, já tinha um peixe lá na brasa, já tinha pão. E disse: traga os peixes que vocês pegaram agora, para a gente preparar a ceia. E jantaram e comeram. Em certo momento Jesus senta ao lado de Pedro, eu imagino assim, olha nos olhos dele e faz a pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, morto de vergonha: eu te amo, Senhor, eu te amo sim. Então novamente Jesus pergunta: Pedro, tu realmente me ama, Pedro? Então Pedro novamente responde: Senhor, eu te amo. E Jesus, pela segunda vez, responde: então apacenta minhas ovelhas.
Então, novamente, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Então, nesse momento, a vergonha de Pedro, aquela ficha cai de uma vez só. E aquela resposta que ele dá não é uma resposta como as outras duas que ele deu, não. Ele se entristece. Ele vê que ele está fazendo a coisa errada. Ele vê que ele não deveria estar ali. E além de estar pescando e fazendo algo que não era do agrado do Senhor, ainda incentivando os outros a fazer o que ele estava fazendo. Porque ele era um líder. Então, o que ele fazia estimulava e incentivava os que seguiam ele. Então, além dele estar no erro, ele estava levando com ele os outros discípulos para praticar o erro. Então, a terceira vez que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? A vergonha de Pedro vem à tona e ele diz: Senhor, tu sabes, Senhor, que apesar de tudo isso, que apesar de eu estar ali, Senhor, te desobedecendo, fazendo o contrário da tua vontade, eu te amo, Senhor. Então Jesus novamente responde a ele: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O que é que tu estás fazendo novamente pescando peixe, Pedro? Eu te pedi para pescar homens. Não se desvie da tua missão, Pedro. A missão que eu te dei foi ir e pregar o evangelho a toda criatura. É pregar a mim, Pedro. É falar de mim, Pedro. É falar do sacrifício que foi feito naquela cruz, do sangue derramado, do meu sangue derramado, Pedro. Eu te criei para isso. Eu te treinei, eu te capacitei, eu te ensinei, eu te mostrei milagres. Tudo que eu fiz foi para que você hoje estivesse pescando homens, Pedro. Então, que hoje possamos tirar essa lição, nós que somos evangélicos, que possamos continuar a missão, que não voltemos atrás, que não voltemos a pescar peixes, que continuemos em frente a pescar homens, a pregar o Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor, o sangue derramado naquela cruz. Não há presente maior do que o conhecer a Jesus. Não há dádiva maior do que conhecer a Jesus. A salvação é através dele. É através do Senhor Jesus que somos salvos e remidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, após tudo isso, Jesus responde a Pedro: antigamente, Pedro, tu levantava, tu se vestia, tu saía a hora que queria, para onde tu queria, tu fazia o que queria, tu voltava a hora que queria. Hoje, não. Tu eras criança. Tu eras imaduro. Tu eras leigo, sem sabedoria. Mas eu vim para te dar sabedoria. Eu vim para te dar entendimento, discernimento. Eu vim para te capacitar, porque a Bíblia ela nos fala: eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. Então, agora, Pedro, volta a fazer o que tu estava fazendo. Volta para o caminho. Volta para a missão. Porque agora você não tem mais a liberdade de fazer o que você quer, o que sua carne pede para fazer. Porque hoje, irmãos, e sempre, a nossa carne só pede para fazer as coisas contra o Espírito, contra a vontade do Senhor. E a gente não pode seguir a carne, a gente não pode obedecer a ela. Então, quando Jesus ele fala para Pedro: vai chegar o tempo, já chegou, que você vai para onde você não quer, que você vai ser vestido da forma que eu quiser, que você volta a hora que eu quiser também. Porque hoje, Pedro, tu sois meu servo. Então, aquele que é servo do Senhor Jesus, ele é como uma folha lançada ao vento. Ninguém sabe
onde ela vai cair, onde ela vai parar. Assim somos nós cristãos evangélicos. Somos guiados pelo Espírito. O Espírito é quem manda, é quem ordena. Vai para aqui, vai para ali. Faz isso, faz aquilo. Agora a gente precisa da liberdade ao Espírito em nossa vida. Então que possamos no dia de hoje dar liberdade ao Espírito Santo, para que Ele nos use e nos leve e faça a sua maneira na nossa vida. Então, que possamos hoje meditar nessa palavra. Jesus, Ele quer te usar, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem na paz.